Olá, pessoal. Entrei alguns segundos antes exatamente para poder ter um tempo com vocês, para vocês entrarem. Vai ser um tempo maravilhoso, esse tempo que nós vamos estar tratando da palavra de Deus, né, de uma forma intensa, falando daquilo que Deus tem, em específico hoje, para quem está na Europa, né? Claro que isso serve para todo mundo, mas para todos vocês que aí estão na Europa, né, e adjacências, levando essa palavra, levando a visão que Deus deu para Pastor Bud, né? Nós temos aí uma convicção de que esse continente já não é mais o mesmo por causa da presença da palavra da fé, né? Porque nós temos essa convicção, né? Então eu estou vendo as pessoas entrarem, o povo da Bulgária, que coisa maravilhosa. A Bulgária já não é mais a mesma. Que coisa maravilhosa. Amém? Aleluia. Só aguardando algumas pessoas entrar. Giovana, beijo grande. Aguardando algumas pessoas entrarem. E vai ser poder de Deus. Gleison, Marina. Que sucesso, Gleison. Rapaz, Marina, olha, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Meu coração está cheio de alegria. Eu conversava com Marina, eu vou chegar na palavra, eu preciso fazer essa referência a vocês. Eu conversava com Marina, né, quando nós estávamos fazendo ali o nosso tempo prévio do que iríamos falar, e eu lembrei de quando eu fui até Coqueiral de Aracruz, e você ministrou naquele lugar, você ministrou aqui em Vitória, e ver o que Deus fez na vida de vocês, e na vida que vocês têm alcançado, né, porque corremos com a visão que Deus deu ao Pastor Bud, né, e isso é maravilhoso, parabéns, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, essa alegria de vocês é contagiante, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas e já está fazendo. Amém. Eu quero orar para a gente começar. Pai querido e amado, nós te damos graça porque o Senhor é sempre bom. Obrigado, Pai, por um povo maravilhoso que se encontra na Europa, em adjacências e lugares que o Senhor também lançará a partir da Europa. Obrigado por cada igreja, obrigado por cada curso, obrigado por cada igreja parceira. Eu te agradeço, Senhor, e declaro um tempo maravilhoso em que a tua palavra, por si só, explicará e nos conduzirá a uma vida de triunfo. Obrigado, Senhor, porque a adversidade nenhuma suporta o poder da unidade e da palavra falada. Nós te agradecemos assim, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Então o que eu quero compartilhar com vocês é baseado no próprio nome, né? Inabaláveis. E o texto que traz, está lá em Efésios capítulo 6, no verso 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, né? Então, isso me faz lembrar um programa que eu gosto muito de assistir, que é Forjados a Fogo. Ele ensina a fazer facas, espadas, machados, né? E certa feita eu assistia esse programa e tem um dos seus testes. Esse programa basicamente é assim: algumas pessoas têm 3 jurados, eles recebem, e alguns ferreiros, pessoas que fazem lâminas, e eles recebem a missão. São geralmente 3 ferreiros recebendo essa missão, e eles têm que fazer facas, e essas facas, eles têm horas, e no final eles têm alguns dias para construir uma arma histórica. E eles fazem vários testes, né? Os árbitros fazem vários testes com essas lâminas, e quando eles pegam para testar essas facas, essas lâminas, eles têm um teste que me chamou muito a atenção, que existe o teste da afiação da lâmina, um teste de resistência, e esse teste de resistência foi o que me trouxe essa palavra inabalável, porque eles pegam uma lâmina que demorou pelo menos uma semana para ser forjada, para ser feita. Eles pegam essa lâmina e golpeiam o fio dessa lâmina, às vezes em tijolos, e às vezes em pedras de gelo, e eles golpeiam,
e eles dizem algo muito interessante. Eles dizem assim, os jurados, eles falam assim, olha, essa lâmina aqui, esse teste aqui não é para ver o que a lâmina faz no bloco de gelo, não é para ver o que a lâmina faz nos tijolos de cimento, mas para saber o que os blocos de gelo e os blocos de cimento fazem na lâmina. Isso para mim foi fantástico. Porque assim, quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que têm a mesma palavra que nós temos, né? Que são até afiadinhas na palavra. Elas brilham de longe. Mas no dia mal, na adversidade, onde todo mundo vai virar os holofotes pra gente, a gente não pode estar só bonitinho, não pode estar só cortando bem, mas tem que resistir aos blocos de gelo e resistir os blocos de cimento, as durezas. Isso aí só tem um jeito de se fazer, isso é por meio da palavra falada. E assim, eu sei que vocês receberam muitas, eu assisti algumas lives antes, receberam palavras de fé, e eu converso muito com algumas pessoas, estou sempre assistindo as próprias lives no Instagram, e eu tenho visto o nosso apóstolo Guto, em quase todas elas, ele tem falado sobre a alegria, a fé e o amor. E eu sei que vocês têm recebido muita carga de fé. E nosso DNA é fé. A gente tem que falar as coisas básicas. Agora, tem algo que eu quero tocar misturado com essa fé hoje especificamente, que foi o que deu muito certo aqui em Vitória, no Espírito Santo. Eu assumi a igreja aqui em Vitória de repente, né? E meu pastor, ele deve estar assistindo, pastor Eliseu, um beijo para o senhor. Ele teve um chamado, que ele era funcionário público federal, ele voltou para Maceió e de repente caiu a igreja no meu colo, e eu achava que eu não estava preparado. Então, a primeira mensagem que eu quero te dar, você que assumiu uma igreja, você que está para assumir a igreja na Europa, ou alguma posição qualquer, diaconato, tesouraria, o que você está fazendo para Deus, independente, Deus não foi pego de surpresa, tá? E eu me recordo que quando isso aconteceu, eu contei com algumas palavras de homens e mulheres de Deus, dizendo, vai dar certo, basta você crer e falar. E uma nota subiu ao meu coração, porque toda vez que pastor Bud começava uma conferência de ministros, ele sempre lia um texto, e esse texto se tornou para mim como a espinha dorsal, né, desse ministério, dessa obra, de tudo aquilo que a gente tem feito. Eu quero que vocês leiam comigo 1 Coríntios capítulo 1, no verso 10. E ele diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Nós poderíamos falar sobre isso aqui umas 2 horas. Eu sei que nós temos 30 minutos, mas quando eu peguei esse texto aqui, o que eu fiz? Eu falei, a obra aqui em Vitória no Espírito Santo, nós vamos falar a mesma coisa e vamos dar o mesmo parecer. Hoje nós estamos aí com 6 obras aqui, e todas elas falam a mesma coisa e dão o mesmo parecer. E não vai ser diferente aí na Europa, não vai ser diferente dos países que serão alcançados por vocês que estão na Europa. Se vocês falarem a mesma coisa, se vocês derem o mesmo parecer, se vocês falarem fé, sabe? Observa aqui que quando ele diz assim que ele rogar é pedir com muita vontade. Se numa linguagem de hoje talvez fosse assim, gente, pelo amor de Deus, vamos falar a mesma coisa. Não vamos falar diferente, não vamos ficar perdendo tempo brigando, não vamos ficar perdendo tempo, gosto disso, não gosto daquilo. Não. Vamos falar a mesma coisa. Agora observa bem, ele não só diz vamos pensar a mesma coisa. Muito embora depois ele fala a mesma disposição mental, antes de falar a mesma disposição mental, ele está dizendo assim, vamos falar a mesma coisa. Vamos dar ordem, vamos dar comando, vamos reagir. Né? Não vamos perder tempo, não vamos, como eu costumo dizer, não vamos deitar no divã do diabo, ficar falando dos problemas, sendo apacentado por quem deveria ter sido colocado no seu lugar. Sabe, eu tomei uma posição aqui em Vitória do Espírito Santo, quando começou esse isolamento,
Eu coloquei a hashtag eu não falo de doença. Você pode perceber, se você assistir minhas lives, você não vai ver nem contextualizando. Nem contextualizando você vai me ver. Gente, muito embora haja isso, eu nem falo do problema. Sabe, eu assumi a posição que Deus toma lá em Salmo capítulo 2, ele zomba dos seus inimigos. Ele escarnece dos seus inimigos. Deus ri dos seus inimigos. Eu não sei contar você, doença não é minha amiga, praga não é minha amiga, falta não é minha amiga, não é sua amiga, não é nada disso tem que ganhar a sua atenção. Eu tenho total desprezo por qualquer tipo de calamidade, entenda, não pelas pessoas, entenda o que eu quero dizer, mas pela praga, pelo problema que tenta nos assolar, eu tenho total desprezo, eu passo por cima, eu não falo dela, eu falo da cura, eu falo da salvação, eu falo da provisão, eu falo que as coisas que vão acontecer, já aconteceram de fato dentro de nós. O nosso futuro, gente, não está diante de nós. Nosso futuro está dentro da gente. A gente toma a decisão de avançar com a palavra que a gente recebeu. Eu gosto muito do que o apóstolo João diz, lá em 2 João, no verso 8, diz assim, cuidado, né, para que não percamos aquilo que com esforço nós temos alcançado. Né? Então, o apóstolo João está dizendo que houve um esforço da parte daqueles que antes de nós começaram a pregar essa palavra no Brasil, e foi o nosso apóstolo Guto, bispo Guto. Né? Aliás, antes, obviamente, pastor Bud, né? Então pastor Bud e Jim vieram para cá com poucos dólares, como talvez você, Gleison e Marina, chegaram aí, né? Há mais ou menos 10 anos atrás, e agora a Europa toda, e já estão em 16, parece com 16 obras, né? Se eu errar para lá ou para cá, me perdoem, mas mais ou menos 15, 16 obras, né? Se vocês lá atrás pudessem contemplar o que estava vivendo hoje, vocês se alegrariam. Agora, sabe o que eu acho interessante? Que eu lembro de vocês já alegres. Eu lembro da conferência que foi levantada uma oferta. Eu lembro de Marina vibrando. Eu lembro de Gleison vibrando, se alegrando, confessando que a Europa não seria a mesma. E não é mais a mesma. Não será mais a mesma. Eu lembro desse dia, sabe, assim, Deus me deu uma memória auditiva e visual muito grande. Eu lembro da expressão do rosto de vocês. Eu falei, uau, que coisa maravilhosa, sabe? Pessoas que têm essa pegada. E aí, quando eu olhei para o estado do Espírito Santo, não pormenorizando por ser um estado, eu falei assim, o desafio deles é muito maior do que o meu. Então, sem saber, vocês indo para a Europa, indo para Londres, né, Reino Unido, eu não me lembro bem, mas eu lembro que naquele dia eu falei, se eles vão para ganhar todo um continente, Vitória, Espírito Santo ficou mais fácil para mim. Sabe, querida, a nossa vida de fé, a nossa disposição de aceitar, a nossa posição de avançar, toca pessoas que a gente nem pode imaginar. A vida de vocês dois tocaram a minha vida. Eu estava juntamente com vocês assumindo a obra aqui em Vitória. Ora, um capitão do exército, não comandava, só comandava homem para guerra, onde a hierarquia, disciplina e liderança. De repente eu venho liderar cooperadores, onde a ordem não é disciplina e liderança, muito embora sejam importantes, mas é o amor, né? Então, essa posição que nós tomamos, queridos, de falar a mesma coisa, faz com que a gente não perca aquilo que com esforço o pastor Bud alcançou, que bispo Guto recebeu por herança junto com Suelen, que eles têm carregado e Suelen nessa empreitada, principalmente com os missionários, né? E eu tenho assim o privilégio, a honra de servir na escola de missões. Eu ensino uma matéria chamada Disciplina e Liderança na escola de missões, uma escola que eu amo tanto, né? Porque eu percebo que é importante que a gente viva uma vida disciplinada. E essa disciplina passa pela fé, né? E a gente não pode perder esse poder da unidade de falar a mesma coisa. Teve uma conferência de pastores que, nesse início também, né? Eu acredito que no momento que a gente começa algo, a gente está bem sensível às orientações, e eu quero te dizer, não é porque algo já cresceu que a gente não deve estar sensível às mesmas orientações. Hoje eu continuo tão sensível quanto aquela época, mas eu estou me remetendo àquela época porque
quando eu comecei aqui, as coisas não foram tão fáceis para mim aqui em Vitória como não foi para vocês. Mas eu tomei uma posição. Numa conferência de pastores, o nosso apóstolo Guto falou algo interessante. Ele falou assim: pastor, você vai ter a igreja que você diz que tem. E sabe como é que eu estava dizendo? Eu estava falando, a igreja está me rejeitando. Sabe como é difícil esse povo? A cultura do estado do Espírito Santo é diferente da cultura do Rio, porque eu sou carioca, muito embora eu agora tenha recebido o título de cidadão espírito santense, mas eu sou carioca de nascença, né? E eu falava assim, sabe, o povo me rejeita. Sabe o que acontecia? O povo me rejeitava, querido, porque eu estava vivendo em cima das palavras que eu usava dizer. E certamente não eram palavras de fé. Mas de repente o apóstolo Guto falou algo interessante: pastor, você vai ter a igreja que você diz que tem, você vai ter a cidade que você diz que tem. Eu naquele momento me arrependi, porque a Bíblia diz que não deve haver em nós um perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. E eu naquele momento falei: obrigado, Pai, porque a igreja me ama. Obrigado porque a obra no estado do Espírito Santo vai crescer. Sabe, você que está aí na Europa, independente do país que você esteja, começa hoje a falar: obrigado porque eu tenho graça e favor desse povo. Você que é pastor, você que é esposa de pastor, comece a dizer: esse povo me ama, esse povo me honra, sabe? Esse povo dá a vida por mim porque eu dou a vida por ele. Sabe, eu tenho graça e favor. Algumas pessoas diziam assim: nossa, o Rema encontra muita resistência na cidade. Querido, deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você anote aí agora. A ausência de resistência não requer presença de poder. Se existe resistência, é para a manifestação da sobreexcelente grandeza do poder que opera em nós. E naquele momento eu comecei a confessar, eu quero dizer para vocês: Suíça, Bulgária, Londres, Reino Unido, Madrid, Portugal e todas as outras, Itália que está começando, e todas as outras que estão, e todas as outras que virão, serão conforme vocês disserem que vão ser. E quando as pessoas diziam: Rema tem no Brasil, Jorge, você vai ver que as pessoas têm resistência ao Rema, eu falei assim: eu tenho graça e favor dos pastores aqui. Claro que uma ou outra resistência tem, mas eu chamei a atenção e peguei o coração dos pastores no estado do Espírito Santo, especificamente de Vitória, e hoje nós temos muitos pastores presidentes fazendo Rema. Nosso Rema sequer foi para modular, ele continua crescendo, continua avançando primeiro e segundo ano, porque eu falei: vai aumentar, vai crescer, esses pastores me amam, e obviamente que eu plantei amor no coração deles. Sabe, a Europa vai ser do jeito que você disser que vai ser. Sabe, eu quero te dar um conselho de amigo. Quando você começar a falar sobre fé, ainda que estejamos nesse tempo em que o mundo está passando por aflições, porque Jesus fala: se vocês estiverem em mim, ou seja, em Cristo, é uma posição em Cristo. Ele está falando que existe uma posição em Cristo, mas ele diz assim: porém no mundo tereis aflições. Veja bem, nós não estamos no mundo. O que está no mundo é o nosso corpo, nós estamos no trono. Então em Cristo não teremos aflições. As aflições estão no mundo. Olha que coisa maravilhosa. Vocês vão ter, nós vamos ter a igreja que nós dissermos que vamos ter, a vizinhança que nós dissermos que vamos ter. Veja bem, talvez não seja ainda. E talvez você diga assim: mas aqui é tão frio, as pessoas são tão diferentes. E por que você acha que você é tão afogueado aí no meio desse povo frio? Você é tão afogueado no meio desse povo frio, sabe por quê? Para você aquecer esse povo, incendiar esse povo. Então, hoje nós temos uma igreja aqui em Vitória, e nós temos igreja em Guarapari, Domingos Martins, São Mateus, né? Mimoso do Sul, Vila Velha. Já temos mais 2 remas, Rema em São Mateus, Rema em Mimoso do Sul. Rema em Mimoso do Sul já começou com mais de 70 pessoas. Por quê? Porque eu usei crer e falar. E eu quero te dizer uma coisa: se você crer e falar, vai acontecer. A gente não pode deixar de falar a mesma coisa, de dar o mesmo parecer, de sermos unidos. Eu gosto do que está em Filipenses capítulo 2, no verso 2, olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim, no verso 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, essa palavra exortação vem de motivação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. Eu quero
abrir um parênteses aqui e falar desses entranhados afetos. O que é entranha, gente? Entranha é o contrário de superfície. Eu vou dizer para vocês, e cada um anda na música que toca, mas se a Bíblia diz que eu tenho que ter entranhas de afetos e misericórdia, meus relacionamentos não podem ser superficiais. Tem que ser entranhado. Sabe, você tem que olhar para o seu irmão aí na Europa e olhar para ele e falar assim, existem entranhados afetos de misericórdia, de amor. E ele continua dizendo assim, completai a minha alegria. De modos que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Depois ele diz algo interessante, não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores uns aos outros. Ei, gente, ninguém é mais forte aí na Europa, na Ásia, seja o que for. Aí ninguém é mais forte do que todos vocês juntos. Ninguém é mais rico do que todos vocês juntos. Ninguém tem mais fé do que todos vocês juntos. Ninguém pode, quando vocês decidirem, eu não estou falando de desunião, não estou sabendo de nada disso, mas ninguém vai resistir se vocês viverem mais unidos. Começa dentro da sua casa, marido com mulher unido, vai para a igreja, irmão com irmão unido, um com o outro, orando, amando, avançando, semeando na vida do outro. Daqui a pouco, igreja com igreja, congregação com congregação. Sabe, aqui em Vitória tem algo tão maravilhoso, gente. Eu sou apaixonado pelo Estado do Espírito Santo, pelas igrejas que aqui estão. Sabe, um pastor faz live com o outro e semeia na vida do outro. Dinheiro, sabe o que é dinheiro? Um semeia na vida do outro e todo mundo semeia na vida dos dois. Sabe, um ministro, não precisa ser pastor, um ministro, nós temos essa prática. Sabe que quando alguém está começando um ponto de pregação, né? E nós temos um filhinho mais novo, que é lá em Domingos Martins, né? Daqui a pouco os nossos olhos voltam para Domingos Martins. Quando chegar num templo, uma congregação, outro ponto de pregação, dá um ar-condicionado, dá isso sem pedir, sem ter que levantar a oferta. Por quê? Porque nós temos entranhados afetos de misericórdia. Sabe? A Europa não é mais a mesma e não vai ser mais a mesma, vou repetir, quando a gente viver unido, uma mesma disposição mental, uma mesma disposição de alma, o mesmo sentimento, gente. Sabe, eu oro realmente para que essa palavra chegue até vocês desse jeito. Sabe, que vocês possam compreender que essa unidade, esse interesse de coração não pode ser feito por partidarismo, sabe? A minha igreja vai crescer mais, a outra igreja... Não. Vocês na Europa vão crescer juntos. Vocês vão crescer juntos. Vocês vão invadir daí para a Ásia, vão subir, vão para o lado, vão descer, vocês vão tocar, sabe? Uma música do céu nesse lugar, sabe? Pessoas vão ser alcançadas e já estão sendo alcançadas pela palavra que começou lá com o pastor Bud, que passou para o apóstolo Guto, para Carrumbé, que grandes homens de Deus carregaram esse bastão, mas esse bastão foram determinados dias, foram passados para nossas mãos, e você que está assistindo, talvez você nem imagine, talvez você possa ser o pastor dessa igreja que você está daqui a um ano, sem saber. Sabe, foi assim. Jorge, nós temos uma reunião hoje. E nessa reunião falou, olha, eu estou voltando e você a partir de agora está sendo indicado para ser o pastor. Deixa eu te falar uma coisa. O próximo passo da sua vida não cabe no seu bolso. O próximo passo no teu ministério vai necessitar de uma carga de unção. Sabe? Eu, aqui no Estado do Espírito Santo, faço algo, além de viver uma vida de confissão, uma vida de alegria, uma vida de dança, uma vida de não falar em doença. Eu não perco tempo de falar em doença. Vou repetir, não perca tempo. Sabe, o Covid nada. Convida a gente para tomar café com você. Sabe? E isso é algo muito forte em mim. Tem algo que eu faço e eu quero... Nós temos alguns poucos minutos aqui também lhe aconselhar. Viva debaixo de direção. Vocês têm Gleison e Marina aí, né? Agora especificamente para você, líder. Vocês têm um supervisor. Não importa se você tem 50 anos de ministério e eles, um casal tão novo, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, existe uma unção sobre a vida deles. Não passe por cima disso não. Sabe? Busque conselhos.
Ligue para ele. Não liga para pedir, não. Liga para dar boas notícias. Não liga para ficar falando das suas dificuldades, não. Seja como um grande pelotão de fronteira. Existe algo que me ajudou muito aqui no estado do Espírito Santo, foi essa formação militar, que eu nunca liguei para Campina Grande para falar do problema. Sabe? Eu ligava para contar boas notícias. Mesmo quando o problema, ele batia a porta. Né? Então, entre em contato com o Gleison, com Marina, para dar boas notícias, uma alma que foi salva. Para falar da sua empolgação, para falar do quanto você tem se alegrado com essa palavra, independente de quantidade de gente, independente de cara feia ou bonita para você, não importa, as caras feias e as caras bonitas não morreram por você. Quem morreu por você foi Jesus Cristo, e quem te passou o bastão foram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de alegria, que não se curvaram lá quando estavam andando numa Kombi velha, comendo pouco, para poder essa palavra chegar até a gente. Eu tenho visto o que Deus tem feito na África. Eu tenho me alegrado demais. Sabe, aqui em Vitória os tambores tocam muito alto. Ganhamos uma percussão maravilhosa. Sabe? E nós temos nos alegrado. E a Ásia nos espera. E deixa eu te falar uma coisa. Vocês não foram colocados na Europa acima da África, do lado da Ásia, à toa não. Preste atenção. Vocês estão aí como um posto de reunião. Nós temos um negócio no exército, antes da gente invadir uma propriedade inimiga, existe o PRPO. PRPO. Posto de reunião próximo ao objetivo. Vocês estão num grande PRPO do céu. Posto de reunião próximo ao objetivo. Se você olhar para o lado, você tem o O1, o objetivo 1. Se você olhar para baixo, o objetivo 2. Se você olhar para cima, o objetivo 3. Vocês estão reunidos para avançar falando a palavra de Deus. Vocês estão reunidos para confessar a palavra de Deus. Vocês estão reunidos para poder romper marcha. E esse texto que eu comecei, quando ele, em Efésios capítulo 6, quando ele fala do escudo da fé, o que eu gosto demais é que essa palavra escudo vem de uma palavra grega que significa porta. E quando a gente vê as fileiras militares, né, esses escudos não são escudetos pequenos, são escudos grandes e tem uma finalidade de não só, veja bem, não só se defender, mas defender toda uma tropa. Esse escudo ele tem uma finalidade de defender a tropa e ele é utilizado escudo a escudo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Só é possível o seu escudo estar do lado do escudo do seu irmão se o teu ombro estiver do lado dele. Não fomos feitos para viver peito a peito. Fomos feitos para viver ombro a ombro. Porque quando o teu ombro está colado com o ombro do teu irmão, significa que os teus olhos estão olhando para o mesmo lugar que ele também. Não corremos, irmãos, com a visão que Deus nos deu. Nós corremos com a visão que Deus deu para Pastor Bud. Nós corremos com a visão que Deus deu para Jen. Nós corremos com a visão que agora está com o Bispo Guto e com Suelen. Sabe? E se tivermos alguns apontamentos diferentes, algumas mudanças de azimutes, porque durante uma viagem existe uma correção constante para que a gente acerte o alvo. Todas essas correções, todas essas mudanças, seja numa roupa que se usa, seja numa fala que se tem, seja em qualquer outra coisa, elas são muito bem-vindas. Não existe crescimento sem uma posição de submissão. Não existe um crescimento sem uma posição de unidade. E não existe crescimento sem uma posição de fé. Né? Eu tenho aqui poucos minutos e eu quero dizer para vocês que eu, aqui em Vitória, todo o estado do Espírito Santo, falo Vitória porque é capital, estamos com vocês aí. Né? Nós amamos muito vocês. Eu até estava conversando lá embaixo agora. Só um segundo. Eu estava conversando lá embaixo e muito provavelmente para o ano que vem a gente vai fazer um passeio na Europa, né? Mas não é passeio, claro que a gente vai passear,
mas eu quero ter o prazer de ministrar, de estar com vocês. Nem que seja para tomar um café. Tomar um café com o Gleison, tomar um café com o Fred, tomar um café com o Jaime, tomar um café com o Butilheiro, né? Rever Sâmia, sabe? Eu quero ter essa alegria de... Estava olhando o tempo aqui. Essa alegria de avançar com vocês, né? De ter esse tempo com vocês. E... Ó, o Gleice colocou, continuou, Gleice. Rapaz, não fala isso para pastor, tu é pastor igual a mim. Então, assim, eu tenho uma alegria muito grande, porque, bom, já que falou para avançar, eu vou avançar, né? Dentro desse contexto de unidade, eu queria que Gleice me desse mais algum tempo. Me fala tempo aí, Gleice, pelo amor de Deus. Eu sou militar, eu preciso que você fale. Você tem mais 5 minutos, mais 10 minutos, né? Para eu saber quanto tempo eu tenho. Tiago, vai vendo aí se eu não ver. Tu vê aí quanto tempo eu tenho. Tá bom? Eu tenho um texto, gente, que eu gosto demais, né? Quando se fala em unidade. Sueli falou 59. Quanto tempo? Meu Deus do céu. Tem um texto que eu gosto, então vamos continuar um pouquinho aqui, gente. Tem um texto que eu gosto muito, que fala sobre unidade. Nós estamos falando... Eita, Sueli, sim senhora. Aleluia. Então tem um texto que eu gosto demais, que ele está no Antigo Testamento, mas quando a gente fala dessa unidade que a gente tem que ter, como irmãos... Ah, não tem mais ninguém depois, né, Gleice? Pô, legal, estava realmente zeloso com isso. Amém. Tem um texto que eu gosto muito quando falamos de unidade. Gente, a unidade tem um poder violento demais. Sabe? Eu olho aqui no estado do Espírito Santo, principalmente os líderes, tem coisas que quando chegam para mim já chega resolvido, porque eles já sabem como eu penso. E eu sei que na Europa vai ser a mesma coisa. Se a gente entender, se a gente pensar a mesma coisa e dar o mesmo parecer, não ter diferença. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Assim, pelo Espírito, sabe, gente? Você que está pastoreando principalmente, meu irmão, meu amigo de ministério pastor, para de olhar para a cultura local e achar que isso é resistência. Claro que existem adaptações. São adaptações, como Paulo disse, me faço de judeu para pregar o judeu e tal e coisa, mas de mentalidade nós vamos impor, não pela força, mas pelo testemunho, uma cultura do céu. Então essa história de falar assim, não, mas o povo aqui é assim, assado, não, seja você aquele que vai mudar a situação, por meio do testemunho. E aí, gente, Jesus Cristo mudou o calendário do mundo em antes e depois dele. Já pensou se Jesus falasse assim, esse povo judeu é muito religioso? Talvez se ele olhasse assim para o lado e falasse assim, mas esse povo aqui é tudo idólatra, quando ele... né? Mais à frente, quando Paulo estava pregando, nessa região que vocês estão, esse povo idólatra é nada. Nós vamos implementar a cultura do céu. E tem um texto aqui, quando fala de unidade, lá em Êxodo, capítulo 25, no verso 18, diz assim, no verso 17, farás também um propiciatório de ouro puro de 2 côvados e meio. Será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Fará 2 querubins de ouro batido farás nas 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Preste atenção no que vem agora. Estarão eles faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Agora preste atenção no que ele diz. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão entre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Olha que coisa interessante, gente. O lugar onde Deus vinha se manifestar
tinha duas características interessantes. Primeiro, os querubins eram feitos da mesma peça de ouro. O que significa isso? Unidade. Eles não tinham valores diferentes. Porque a gente tem o ouro 25, tem o ouro amarelo, o ouro branco, cada um tem seu valor. Não, eles faziam questão, Deus fez a questão de falar que era da mesma peça de ouro. O que significa isso? A mesma essência a gente tem que ter, a mesma unidade. Depois ele diz que os querubins estão voltados com uma face, uma para outra. Eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês aí na Europa, na igreja, e você puxa para a sua esfera de atuação, aí, né, dentro da sua igreja, dentro da sua casa. Será que a tua face hoje pode olhar na face do seu irmão? Será que a tua face pode olhar na face do seu esposo? Será que a tua face pode olhar na face do seu pastor? Será que você, pastor, pode olhar na face daquela ovelha? Sabe o que ele está dizendo aqui? Que quando a gente tem a mesma essência, os mesmos valores, e a gente pode olhar um para o outro com transparência. O apóstolo Paulo diz algo maravilhoso, diz assim: nós, com o rosto desvendado, seremos transformados de glória em glória. Toda vez que há um rosto desvendado, uma transparência, uma unidade, uma simplicidade, uma alegria, ele diz: ali no meio dos querubins eu vou me manifestar. Gente, você quer a manifestação de Deus na tua igreja, na tua casa, na tua família? É necessário que haja valor, o mesmo valor. Sabe, o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, no verso 19, fala de um desses valores. Eu acho interessante, e não só interessante, eu acho muito bonito. Na verdade, eu acho maravilhoso as diferenças, né? Eu tenho 5 pastores auxiliares, e unidade não é uniformidade. Já pensou se todo mundo fosse igual ao Jorge? Jorge fala alto, Jorge, para certas coisas, Jorge é intransigente. Assim, eu não negocio, irmão, não me venha com conversa fiada. Uma vez, tinha um aluno no Rema, eu quero gravar aqui, mas eu quero te contar esse caso. Eu gosto muito da maneira que Bispo Guto ministra, né? E Bispo Guto, ele ministra batendo papo, e eu acho tão lindo isso. Eu chego lá, Bispo Guto, não sei se o senhor está aí, mas eu chego lá. E uma vez eu estava no Rema, né? Eu não me meto no Rema, o Rema fica com o Lucimar. Mas nesse dia, por acaso, eu fui e cheguei, estava sentado no gabinete, né? E uma irmã virou para mim e falou assim: pastor, eu queria que o senhor abençoasse. Eu queria que o senhor abençoasse um irmão. Era início de aula, a terceira matéria estava aberta ainda para inscrição. E quando eu percebi aquele tom de querendo me amaciar o ego, eu falei: o irmão deve estar errado. Ele falou: não, porque ele veio de novo sem sapato. E antes o Rema era só com sapato. E assim, regra, irmão, eu não flexibilizo regra. Eu não flexibilizo horário, não flexibilizo roupa. Volte para casa, mas você não prega com roupa errada. Você não tem conversa. Mas eu sabia que eu estava no Rema e eu não sou o diretor do Rema. E parece que aquela voz de Pastor Bud estava ecoando, né? Você não é diretor do Rema. Eu sabia disso. Eu falei: mas ajudar esse irmão em quê, gente? Não, eu só empresto um sapato do senhor para assistir aula. Só que esse mesmo irmão tinha tratado mal uma das meninas, né? E eu liguei uma coisa com outra, eu entreguei o sapato e falei assim: diga para esse irmão que é a última vez. E que eu só estou fazendo isso porque eu estou no Rema. Se fosse a igreja, ele voltava para casa. E depois que isso passou, né? Eu fui dar um aviso. E eu falei: desde que eu dou aviso no Rema. E como eu já tinha ensinado Fundamentos da Fé, a turma gostava muito de mim, que eu brinco muito com a turma e tal. Eu sou muito alegre, graças a Deus, né? E eu lembro que quando eu cheguei no púlpito, o pessoal, aleluia, aquela coisa toda. Eu olhei pro abençoado, o abençoado já estava de cara amarrado, olhando para mim, quase em posição de luta. E eu dei alguns avisos. No momento que eu estava dando o aviso, eu falei assim: gente, os monitores são autoridade, vamos aqui, nós temos o nosso... Quando eu falei de uniforme, ele se levantou,
levantou o dedo, eu falei, acalma, depois eu te dou a palavra. Ele, não é justo que as pessoas ouçam. Não é justo que as pessoas ouçam isso por minha causa. Bom, quando ele levantou a bola, eu falei assim, eu não estou falando com você, meu irmão. Eu só converso com você lá dentro. E lá dentro eu falei para ele, querido, é melhor você procurar a roça para ir. Melhor você sair daqui. Do jeito que você anda. Eu não quero você assim. Deixa eu te falar mais uma coisa, gente. Nesse mesmo caso, tinha um outro irmão, Adriano, que está com o Senhor. Sabe, ele partiu, foi mais cedo para cuidar da tesouraria do pai, eu acredito, que era o nosso tesoureiro. Ele estava com pena desse irmão. E o que eu quero te dizer com isso? Eu vou entrar no texto, eu não saio do texto não, mas eu lembrei para te dizer que unidade não é uniformidade. Quem estava certo, eu ou ele? Os dois estavam certos. Tem gente que, como Paulo, fala para João Marcos, cara, você já pipocou a primeira vez, volta. E tem gente que fala para Paulo, como Barnabé falou, rapaz, deixa João Marcos, eu cuido dele. Sabe? Nem aquele que deixa, nem aquele que acolhe, se não estiver acalentando o pecado, eu não estou falando disso, nem cachorrada, né? Eu estou falando talvez de imaturidade, nenhum nem outro estão errados. Os dois estão certos. Existe tempo para tudo, sabe? E por que eu estou falando isso? Porque unidade não é uniformidade. Talvez a posição que você está aí na Europa, na tua igreja, né? Você tem um temperamento diferente do seu pastor. Talvez você, pastorzão, seja diferente daquele líder de departamento. É por isso que vocês estão juntos, gente. É por isso que vocês estão juntos. Assim como o ferro afia o ferro, e nesse processo de afiar, às vezes tem calor. Alguns processos saem até faísca. Mas a Bíblia diz, assim como o ferro afia o ferro, assim um amigo com outro amigo. Você está ficando melhor, pastor. E você, cooperador que está debaixo, entre aspas, desse pastor, você tá se tornando melhor. Mas de tudo isso, gente, nessa unidade, Deus fala de sentimento. Eu estava ouvindo o Renato falando acerca de sentimento. Mexeu muito comigo aquilo que Renato falou. Sabe que a obra vai crescer aí na Europa. Sabe? E muitos de vocês têm muito talento. Eu vou falar algo pelo Espírito aqui. Não é o seu talento que vai te colocar numa posição que talvez você sonha, porque é lícito almejar o episcopado. É lícito almejar o chamado. Paulo diz acerca disso. É lícito, mas não é o seu talento. Não é o dom que está sobre você que vai te habilitar. Talvez seja você ter o mesmo sentimento que houve lá em Cristo Jesus, que decidiu achar que ser Deus era algo que não deveria se apegar. Sabe que eu hoje vi o cartaz do Unshakable e eu do lado de Derek Walker. Eu falei, eu? Uau, que legal. E o Senhor falou algo comigo. Primeiro, presta atenção. Se não fosse eu, você não era ninguém. Segundo, você não chegou aí sozinho. Sabe? Segundo, você não chegou aí sozinho. Primeiro Deus, depois você teve alguém que te levantou, que você serviu, que você ainda serve. E o nome dele é Pastor Eliseu. E onde eu passar o nome dele vai ser lembrado. Sabe? E terceiro, nunca deixe de buscar pessoas, ouvir as pessoas, de servir as pessoas. Então esse sentimento, você que está aí especificamente na Europa, independente da sua posição na igreja, sabe o que vai te levar a algum lugar? É ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele achou que ser Deus, gente, era algo que não deveria se apegar. Se ser Deus era algo que não deveria se apegar, o que você tem se apegado? Sabe, depois disso, ele se humilhou, se esvaziou, decidiu morrer para si. E a Bíblia diz que Deus exaltou Jesus sobremaneira, mas ele só foi exaltado sobremaneira depois que ele decidiu morrer, que ele decidiu se esvaziar, que ele decidiu sentir. Sentir o quê? Que não tem nada que eu possa me apegar. Gente, é sem reservas. Jesus está voltando. Nesse momento tem pessoas morrendo. Sabe?
E a gente não pode perder tempo com reservas. Ai, porque eu não gosto assim, porque eu não acho assado. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Isso não é para você. Eu vou usar uma linguagem que se usa aqui no Brasil. Talvez não se use aí em Portugal, mas no Brasil se usa. Larga de frescura, não tem tempo para frescura. A gente tem que avançar, é ombro a ombro, não é peito a peito, é servindo. Irmão, não tem diferença de um púlpito para uma vassoura, não. A diferença é que o púlpito você está mais exposto. Porque se você está pegando numa vassoura e você erra, talvez só a vassoura saiba. Mas se você está no púlpito e você erra, você leva a multidão para o erro com você muitas vezes. Então não tem diferença. A gente tem que pegar no que tem que vem a nossa mão, avançar com o que vem a nossa mão. E sabe, e Jesus, a próxima etapa da vida dele, veja bem, existe uma hierarquia na Trindade, e a Bíblia diz isso. Que existe porque Jesus disse, o Pai é maior do que eu. O próximo passo de Jesus não é ser maior, não é ser acima do Deus Pai dele, não. O próximo passo dele foi se tornar pecado por você. O próximo passo dele não foi ministrar no Unshakable. O próximo passo de Jesus não foi ministrar em conferência. O próximo passo de Jesus, a próxima etapa do ministério de Jesus, não trouxe com ele brilho, não trouxe com ele tanta alegria, trouxe a cruz e dor, só para alcançar você. E não só alcançar, dar uma mensagem para mim e para você, que o próximo passo da nossa vida tem um motivo, é a próxima pessoa que a gente vai encontrar. O próximo púlpito da nossa vida não é o púlpito da minha igreja, não é o púlpito da conferência. Talvez seja aquele ônibus, aquele coletivo, talvez seja aquele Uber, talvez seja aquele banco da praça. Esse é o púlpito da sua vida. Você não foi chamado para ter esse tipo de aspiração. Quem procura isso, os próprios louvores são gentios, gente, não somos nós. Então, o que sentimento que a gente tem que ter? Eu gosto dessa palavra sentimento, que tem gente que tem medo do sentimento. A gente não vive pelo sentimento ruim, mas vive pelo sentimento bom. Porque ele diz, tem de vós o mesmo sentimento. Quem colocou a alma para mim e para você foi Deus. Nós temos que ter o mesmo sentimento. E sabe que nesse contexto de unidade, não ser uniformidade, eu acho muito legal isso. Porque Timóteo era diferente de Paulo, completamente diferente de Paulo. Completamente diferente de Paulo. Veja bem, se Paulo, se você olhar, Paulo, o povo foi embora, Paulo falou assim, olha gente, lá em 2 Timóteo capítulo 4, fulano foi para Dalmácia, Demas amou mais o mundo, e o outro foi para um canto, o outro eu enviei para um canto, eu fiquei sozinho, não tem ninguém comigo. Tem ninguém comigo. Mas no final ele fala assim, mas o Senhor está comigo. Então Paulo, eu me identifico muito com Paulo, sabe, porque eu acho que eu tenho o 6º dom ministerial, de deixar embora. Eu não quero comigo, quem não quer estar comigo. Não perco tempo. Sabe você, pastorzão, que está começando a obra aí. Todas as vidas são preciosas para Deus. Mas a partir do momento que ele fala assim, olha, sabe como que é? Tô indo embora. Pergunte se é só a oração que está faltando para ele ir. Fala, querido, eu vou orar por você. E abençoa, deixa embora. Não deixa embora com raiva. Não é por causa disso. Sabe, eu dou sempre o exemplo do motorista de ônibus, né? Uma vez eu conversando com o pastor Edilson de Lira, surgiu esse exemplo, né? Um motorista de ônibus, gente, quando ele para num ponto, tem um monte de gente ali, nem todo mundo sobe. E a gente não fica assim, a gente não vê o motorista assim, ei gente, sobe aí, sobe, vamos comigo. Não, sabe por quê? Pastorzão, nem todo mundo vai pro ponto que você vai. Nem todo mundo vai para o caminho que você vai. Tem gente que vai ficar. Em contrapartida, quando o ônibus anda, gente, vai ter gente que vai puxar aquela cigarra, porque quer descer. E a gente não vê motorista nenhum falando, ô gente, não desce não, pelo amor de Deus. Não desce não. Ai, não desce não. Olha, se você descer aqui é perigoso. Não. O motorista simplesmente abre a porta. E quando ele é educado, ele fala assim, vai com Deus.
né? Então, quando alguém puxa a cigarra, a campainha do ônibus e decide descer, nós que somos pastores, não temos que fazer como o motorista do ônibus. Falar assim, vai com Deus, sem raiva, sem emoção, eu durmo a noite tranquilo, né? É o segundo ponto. Agora, tem pessoas mais inteligentes, tem pessoas que não querem sofrer o dano, que dentro desse ônibus, elas chegam para um motorista, e antigamente, aqui em Vitória, ali no centro da cidade, tinha uma loja chamada Mesbla, ó. E era bem no iniciozinho da cidade. E eu lembro que algumas pessoas que queriam chegar ali perguntavam para o motorista: motorista, eu quero ir para Mesbla. Que ponto que eu desço? Sabe o que isso significa? Algumas pessoas têm direção, talvez, de ir para algum país aí perto. Você que está ouvindo. Você tem um pastor, viu? Você tem um supervisor, viu? E se você é um pastor e a pessoa não te perguntou e quer ir, ela não é enviada, ela é ida. Deus não trabalha com o que é ido, ele trabalha com aquele que é enviado. Agora eu lembro que algumas pessoas que são mais inteligentes, elas chegavam, motorista, qual o melhor ponto para eu chegar até essa loja tal, chamada Mesbla? Sabe que às vezes é melhor você perguntar para o teu supervisor qual o melhor ponto para você saltar para chegar no país que você tem no coração, é de Deus, mas talvez se você saltar um ponto antes, você vai se cansar demais, pode sofrer assalto, pode sofrer abuso e não é bom para você. Mas o motorista, se você saltar no ponto antes, se você saltar no ponto depois, se você for antes do tempo, o motorista continua dirigindo o ônibus e nada vai mudar para ele. Vai mudar para você que vai sofrer o dano. E a gente continua nessa grande viagem, gente. E eu, como motorista de um ônibus aqui, eu procuro olhar para frente. Eu não perco muito tempo com quem quer descer e quem quer subir. Não. Tá no ônibus, vamos juntos. Agora não tá, vai com Deus. Sabe, gente, agora vai ter gente que vai com você até o final. Vai ter gente que vai estar com você, porque tem um chamado para estar com você. Olha, eu tenho todo o respeito por todo ministério parceiro, e eu sei que tem muitos ministérios parceiros, mas lá em 2009, na primeira conferência de ministros que eu fui lá em Atibaia, que eu vi Pastor Bud, que eu fui apresentado a Bispo Guto, que eu fui apresentado a João Roberto, que eu fui apresentado a Carrombert, e eu vi a simplicidade desse ministério. Gente, quando o Bispo Guto chegou aqui, Bispo Guto estava jogando bola com meu filho, lá na rua. Quando eu vi esse tipo de exemplo, como eu disse, eu tenho todo o respeito por todos os ministérios, mas eu visto uma camisa. A minha camisa é Verbo da Vida. E a camisa que tem hora que eu uso é Rema, porque eles são irmãos. Agora, os ministros que eu treino e as pessoas que andam comigo, né? Eles têm que ter esse igual sentimento. E o que habilitou Timóteo, sendo tão diferente do apóstolo Paulo, a assumir a posição de filho amado de Paulo, de assumir uma igreja, já que ele tinha que ter tão motivado, porque eu estava falando de Paulo, agora Timóteo, o apóstolo Paulo diz para Timóteo assim, ele fala assim, ei Timóteo, reaviva o dom que há em você, né? Aquele que você recebeu na frente de tantas testemunhas. Uau! Depois ele fala assim, ei, avive o dom, reavive o dom, né? Não desperdice o dom. Ora, gente, se alguém fala para alguém não desperdiçar, é que muito provavelmente está sendo desperdiçado. E se ele fala para avivar, é porque talvez a vida desse dom estava se perdendo. Agora, se Timóteo parecia tão frágil assim, e Paulo tão forte assim, como é que foi possível que eles tivessem uma conexão tão forte? Filipenses capítulo 2, no verso 19, diz assim, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, olha que coisa linda, gente, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Primeiro, Timóteo era um homem de confiança. Timóteo, lá em Atos capítulo 16, ele tinha bom testemunho de todos aqueles que estavam na volta.
Aqui Paulo fala que ele, se enviasse Timóteo, Paulo ia ficar alegre, ele ia ficar animado, porque ele confiava que Timóteo, primeiro, Timóteo ia dar bom testemunho, ele ia fazer a coisa certa e falar a verdade, ele não ia vender o seu líder. Ei, você não foi chamado para vender seu líder. Seu líder tem que saber das coisas que estão acontecendo. Coisas erradas têm que ser tocadas. Coisas erradas têm que ser levadas. Vão te chamar de puxa-saco. Vão te chamar de babão. Mas na verdade Deus te chama de leal e fiel. Se falam contra a tua liderança. Se falam contra o teu líder. Se falam contra o teu ministério. E você leva isso para cima, não é fofoca. É lealdade. E olha que coisa interessante. No verso 20, o apóstolo Paulo fala o porquê que Timóteo foi chamado de verdadeiro filho na fé. Talvez, independente dessa diferença, talvez dessa inconstância, dessa intimidação que ele sofria. Olha que coisa linda, ele diz assim: porque ninguém tenho igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Sabe o que vai te habilitar, meu irmão, a dar o próximo passo na sua vida? Como Jesus deu aquele próximo passo e não foi por causa dele. O que vai te habilitar é ter o mesmo sentimento de cuidar de alguém e não de você. Porque de você o Senhor cuida. Gente, de nós o nosso ministério tem cuidado. Como eu sou amado por esse ministério. Como eu sou honrado por esse ministério. Sabe, eles perguntam como é que eu estou. Vai numa conferência. Outro dia na conferência, o nosso bispo Guto virou: Jorge, muito obrigado por você ter trazido Vitória, o povo de Vitória, porque nós levamos mais de 130 pessoas na última conferência de ministros aqui, e ele me agradecendo por eu ter levado. Pelo amor de Deus, se ele não tivesse, juntamente com o Sueli e com toda essa equipe, corrido na frente, Vitória nem existia, gente. Mas eles fazem questão de agradecer. E sabe o que é isso? Humildade. Sabe o que é isso? Igual sentimento. Sabe o que talvez tenha habilitado o senhor, Bispo Guto? E certamente foi o que o fez, Suelen, até onde vocês estão, o mesmo sentimento que estava em vida de Pastor Bud, que não tinha a vida dele por preciosa, mas a obra era preciosa. Gleice e Marina, sabe o que habilitou vocês estarem aí? O mesmo sentimento que estava em Guto, que estava em Bud, que estava em Suelen, está em Suelen, está em Mama Jen. É não ter a vida por preciosa, é cuidar desse povo. E ele continua dizendo assim, ó, que cuide dos vossos interesses e não dos nossos. E ele diz mais: pois todos buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. A gente não está aqui para ficar buscando o nosso interesse, não. Vocês não foram para a Europa, vocês não nasceram na Europa, vocês não estão na Europa para buscar os interesses de vocês, mas o interesse do próximo de vocês. Vocês não têm uma visão própria, vocês têm a visão do líder de vocês. Gente, isso é precioso que eu estou falando para vocês. É o que já deu certo aqui em Vitória. Já deu certo, está dando certo, e a gente tem lutado, combatendo o bom combate da fé, para melhorar, porque excelência dá para melhorar aquilo que já é excelente. Sabe? A Europa vai avançar quando vocês tiverem ainda mais consciência de unidade. Eu fico muito feliz quando eu vejo. Eu pedi a Marina mais ou menos o briefing do que está acontecendo na Europa, e eu falei: uau, que coisa maravilhosa, gente. Qual é o sentimento que tem que ter em mim, o sentimento que tem em você? Primeiro, agradar o nosso Pai, né? Primeira coisa, agradar a Deus. Depois, agradar nossos líderes também. Ministério é paternidade. Então, se você é pastor, tem o sentimento de pai para com a sua igreja. Se você é ovelha, eu não estou aqui querendo fazer diferença nenhuma de cargo, nem nada disso. Maior é aquele que serve, a gente sabe disso. Mas se você é ovelha, tem o sentimento de filho para com seu pastor. Sabe? Eu tenho viajado pouco até, mas dentro daquilo que eu costumo fazer como pastor, até bastante. E às vezes eu converso com alguns pastores, até de fora do ministério,
e eles às vezes me falam sobre não entender porque eles não são tratados como pais. Eu faço uma pergunta para eles: vocês têm sido pais e tratados como filhos ou somente como ovelhas? Uma vez eu recebi uma palavra de Sâmia em Ezequiel 34, que o Senhor me daria ovelhas. Na verdade, me daria como pastor para algumas ovelhas que estavam sem pasto. Estavam sofrendo como animais que estavam no campo servindo de alimento para as aves de rapina. E lá está escrito algo muito interessante, gente. Lá está escrito que a gente pode comer, nos fartarmos da carne, beber do leite, nós pastores, e nos aquecermos com a lã das ovelhas. O que a gente não pode é comer, beber e se aquecer sem apacentá-las. E se você está do lado de lá da ovelha, o seu pastor, ele deve ser aquecido com a tua lã, alimentado com a tua carne e ter sua sede suprida, matada por meio do leite que você vai dar. É assim, ó. É essa unidade. Cada um fazendo o que tem que ser feito e todo mundo sendo suprido em tudo. Amém? Então, é isso que estava no meu coração para vocês. E se eu tentar ir além agora, realmente eu acredito que eu vou estar querendo andar na frente do Espírito Santo. Eu tive uma direção específica de parar por aqui. E quem manda é Ele. Eu quero agradecer algumas pessoas aqui que estão presentes. Gleice e Marina, um beijo no coração de vocês. Vocês, como eu disse no início, vou repetir agora, vocês não imaginam o quanto vocês ministraram a minha vida naquele dia que vocês estavam levantando, que o Ministério levantou aquela oferta para vocês irem para a Europa. Vocês nem imaginam, porque eu estava assumindo Vitória e eu vi que o desafio de vocês era maior do que o meu e aquilo me fortaleceu. Persevera, avança, conta com a vitória do Espírito Santo e conta com o estado do Espírito Santo. Conta com a gente. Jaime e Giovana, Madrid já não é mais o mesmo. Amém. Vocês vão romper em fé. Vocês tiveram um bom treinamento aqui. Vocês são pau de dar em doido. Sabe o que é isso? Madeira de lei. Pau Pereira. Já você não passou pelo exército à toa, não. Montanha, pra cima e pro alto. Amo vocês. Dá um beijo no Nicolas e na Nina. Amo muito vocês. Renan e Romana. Vitor, Roberta. Railson, Daila, lá de Sorriso. Um beijão. Bispo Guto e Suelen. Obrigado aí pela presença, pelo carinho de sempre. Eu e minha esposa, eu e todo o Estado do Espírito Santo, nós nutrimos por vocês um amor tão grande que provavelmente no céu vocês vão saber, né? Mas eu acredito que vocês saibam pelo Espírito. A gente ama muito vocês. Obrigado porque vocês correram e entregaram o bastão pra gente. Obrigado, ó. Beijo a vocês, as filhas de vocês. Pastor Wellington e Débora, Marquinhos e Aline. As igrejas aí de língua portuguesa, né? Nós temos o Júdice aí. Júdice, ó, cara. Rapaz, eu vou falar algo pra você. Existe... Tu nem sabe disso. Mas existe uma conexão no espírito com a sua pessoa que lá em Campina Grande foi algo de Deus. Alguma coisa grande a gente vai fazer para Jesus junto um dia. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe e o meu espírito sabe. Cara, eu te amo demais. Avança firme aí. Sirva esse povo aí em Angola. Então todos os países de língua portuguesa, Pastor Leandro e Jaque, Pastor Wanda e Alessandra, né? Todas as igrejas da África, Alemanha, Fred e Michele. Fred já esteve até aqui em Vitória, lembra, Fred? Me deu agora lá em Tulsa ano passado. Ó, a Eunice, Pastor Marcos Honório está aí também. Um beijo para vocês. Fred me deu um chocolate. Ó, eu comendo chocolate. Tem que ser suíço, né? Obrigado, viu, Fred? A Suíça já não é mais a mesma. Eu quero alcançar nessa viagem que eu vou fazer ano que vem. Eu quero estar com vocês aí. Né? Muito embora eu vá tirar um tempo para o meu passeio,
eu não vou de férias. Eu vou para poder bater um grande papo com vocês. E se eu tiver a oportunidade de pregar lá no Dízimo e Oferta ali, me der 5 minutinhos, vai ser bom demais poder falar alguma coisa para a igreja de vocês. Né? Eu vou realmente para poder ser abençoado e abençoar com a presença de vocês. Tem mais alguma coisa, Tiagão? Tô com o Tiago aqui. Cadê? Aparece aqui, Tiago. Aparece aqui. Tiago é o top aqui, meu. O negócio aqui tá igual o estudo da Record, né? Vou falar Record, porque a outra eu não falo, não. Nem assisto aquela porqueira. Ó, Tiagão é o menino dos assuntos de mídia. Aleluia. Aleluia. Benção. Ela botou em alemão. Teve uma menina que botou em alemão, deixa de frescura, mas eu, como é que é? Wait, von Fritz. Aleluia. Amém, gente? Então, um beijo para todos. Vamos sim, Gleison, vamos rodar a Europa. Fred é holandês? Eita, Fred é holandês. Amém. Então aí, deixa as considerações finais, se vocês quiserem alguma coisa agora, mas o Jurandir me zoando. Gente, eu vou ficar cabeludo aí, ó. Não tem vergonha não, eu botei cabelo mesmo, não tem conversa comigo não. Vergonha já é roubar, e pior ainda é roubar e não poder carregar. Vou ficar cabeludo, vou ajeitar a franja. Franja não, que franja é um negócio meio esquisito comigo, não tem negócio de franja não. Militar tá tranquilo. Gente, um beijo. Eu amo muito vocês. Eu quero orar agora para terminar e me coloco à disposição de vocês quantas vezes for necessário. Eu quero me deixar gastar, como o apóstolo Paulo diz, e deixar gastar de novo. Quero orar. Pai querido e amado, eu te dou graças por esse ministério tão poderoso. Pai, eu oro agora, primeiro pelas autoridades de cada nação onde tem Verbo da Vida e Rema. Eu oro pelos presidentes, primeiros ministros, para que haja a facilitação da pregação do Evangelho de Jesus Cristo nesses países. Em nome de Jesus, tudo aquilo que é contrário à palavra, em nome de Jesus, caia por terra agora. Eu declaro a palavra sendo pregada, graça e favor em nome de Jesus por toda a Europa, por toda a Ásia, por toda a África, e aonde essa palavra chegar, vai encontrar homens e mulheres cheios do teu Espírito, cheios da tua palavra, que serão inabaláveis na pregação do teu Evangelho. Eu te peço agora, Pai, espírito de sabedoria e de revelação, para que os olhos espirituais de todos esses que aqui estão sejam e continuam sendo abertos a cada dia, para que o chamado, a herança e a sobreexcelente grandeza do poder que opera dentro de nós se manifeste e se torne mais clara para cada um de nós. Eu oro pela vida de Bispo Guto, pela vida de Suelen à frente desse ministério, que a tua graça, o teu favor, que a tua inspiração seja diária sobre a vida deles, que a tua força seja constante. Eu libero essa palavra de força e vigor sendo multiplicado sobre a vida de Suelen, sobre a vida de Guto, para que eles possam coordenar essa grande obra que já está no mundo, com graça, favor e alegria. Pai, obrigado pela vida de Gleison e Marina. Eu oro e ligo aqui na terra um avanço ainda exponencial a partir de agora, porque toda vez que a palavra é pregada, a tua unção respalda, com todos esses ministros que têm ministrado no Unshakable, cada um deles derramou a tua palavra. Essa palavra caiu e a unção vem regar como um sereno que vai fazer brotar. Cada palavra já está brotando. Oh, aleluia. Meu Deus, eu vi brotos de plantas diferentes, rompendo a semente que morreu. Eu vi brotos de sementes diferentes, dando frutos diferentes e florescendo. Daqui a um tempo, Gleison e Marina, haverá sombra sobre toda a Europa e fruto para esse povo comer. Em nome de Jesus, um beijo grande. Receba o nosso amor aqui do Estado do Espírito Santo. Gente, um beijo. Shalom. Deus abençoe mais e mais em nome de Jesus. Fui!